Mais questão. Segundo a portaria de consolidação número 3 de 2017, os serviços de menor densidade tecnológica, como as UBSs, são ofertadas de forma dispersa, enquanto os de maior densidade concentra-se por se beneficiarem mais. Essa diretriz corresponde à alternativa A, suficiência e qualidade; B, economia de escala; C, disponibilidade de recursos. Me fale aí qual é a alternativa. Pausem o vídeo e coloque aí no comentário quem que sabe essa. E se querem mais questões? Vou dar um tempinho. A alternativa é a letra B.